Olá pessoal, um bom dia a todos. Aqui quem está falando é o Bruno Gutierrez Rato Clemente e eu vou mostrar para vocês um pouquinho das atividades que eu considerei mais relevantes ao longo dessa disciplina, né? As que chamaram mais atenção a mim e qual foi o meu aprendizado em relação a essas atividades que nós abordamos. Eu separei algumas delas aqui para começar a mostrar para vocês, apresentar um pouquinho do que foi desenvolvido aí ao longo do período. A primeira coisa que me chama muita atenção é a respeito de mapas conceituais. Eu não conhecia, correção, eu já conhecia mapas conceituais de uma forma muito simples, de uma forma muito superficial, e eu achei muito interessante no uso do próprio estudo. Então, às vezes, ler um artigo, ver um conceito interessante e eu começo a pesquisar sobre esse conceito e eu tenho interesse de criar um mapa com o objetivo de facilitar o meu estudo mesmo. Às vezes, daqui a algum tempo, quando eu precisar rever algum conceito, talvez seja mais interessante trabalhar em cima do mapa conceitual por se tornar uma forma um pouco mais fácil de relembrar todo esse conteúdo, né? Ao invés de ter que fazer uma leitura de um texto um pouco mais demorada, sendo que o objetivo é apenas relembrar como é que funciona ou relembrar os conceitos. Eu tenho um especial interesse em mapas conceituais porque o meu tema de dissertação ele talvez possa se beneficiar desse tipo de abordagem. Então, eu ainda não sei se vai ser isso ou não, se vai ter relação ou não com mapas conceituais, mas de qualquer forma, há um interesse meu de conhecer isso aí. O segundo assunto que eu achei muito interessante é a respeito das revisões por pares. Eu acho que é uma excelente solução, porque existe uma grande quantidade de material para ser avaliado, principalmente por parte do professor, ou do pedagogo em geral, né? E o que acontece é que a revisão por pares permite que os próprios alunos participem desse processo de revisão de forma a trazer um feedback colaborativo, ou seja, as próprias pessoas ajudando as próprias pessoas. Então eu acho que isso é muito interessante, primeiro porque garante que você vai receber um feedback de uma pessoa que teve total dedicação em cima disso aí, para ler, para entender, para compreender e depois para te dar um retorno. E depois porque isso ajuda também o revisor no momento de entender novos pontos de vista, no momento de compreender outras abordagens sobre o mesmo problema, ou às vezes esse problema que ele já tinha abordado, mas talvez de uma ótica diferente. Então eu acredito que a revisão por pares é muito interessante. Nós trabalhamos também com arquiteturas pedagógicas, eu considero também muito interessante, permitindo a gente a formular os conteúdos que devem ser abordados. Então, eu achei muito clara a divisão de o que deve ser passado, né, o objeto, as arquiteturas, a estrutura e também os recursos digitais. Eu achei muito fácil, vamos dizer assim, essa forma de fazer a organização. Acho que é muito bom para sintetizar o que você pretende passar. Outra coisa interessante também foi a respeito da construção do conhecimento. Esse de todos aqui seria o tópico que eu acredito que foi mais significativo, porque ele é o assunto muito trabalhado no laboratório, como eu descrevi, né? E eu acho que é muito importante entender esse conceito, porque ele tem muito a ver com muitas das coisas que eu afirmava antes de entrar no mestrado, e que, para mim, são muito significativas. Eu sempre considerei isso como uma forma bem correta, mas eu nunca tive o referencial em cima disso. Então foi muito interessante entender como é que funciona realmente a construção do conhecimento e receber um embasamento teórico em cima disso. A respeito do debate de teses, que foi uma outra dinâmica que nós fizemos em aula, eu considero muito bom porque permite que a gente reforce os pontos de vista, conserte os nossos erros, reveja os nossos argumentos, permite que as pessoas apresentem teses e depois que outras pessoas revisem teses e que a gente tenha uma reconstrução disso. Eu acho que está diretamente ligado à construção do conhecimento através do desequilíbrio. E também me traz influência na dissertação justamente por essa questão do desequilíbrio, que talvez seja uma abordagem minha aí no futuro. Então eu tenho muito interesse, talvez não em trabalhar com o debate de tese especificamente, mas com a essência dele, que eu acredito que é a parte da revisão, que é a parte da refutação e que é a parte do reequilíbrio também, do desequilíbrio, desculpe. Bom, a gente trabalhou também bastante com projetos de aprendizagem. Eu achei muito interessante para servir como um mediador. Ele é interessante por ser interdisciplinar, por trabalhar em equipes e por ser em ambientes digitais. Então, acho que tem muito a ver
com o que a gente trabalha dentro do laboratório. E um destaque que eu queria fazer aqui é a respeito da escolha das equipes por temas de interesse. Eu achei essa dinâmica fenomenal, é uma coisa que realmente motiva o aluno, motiva o estudante, e ao invés de alguém impor qual é o tema que você deve estudar e ainda exigir que você faça ele bem feito, vamos dizer assim, ele permite que os temas sejam formados em cima do que eu quero trabalhar. É claro que nem sempre você vai conseguir ficar com apenas uma das escolhas, né? Às vezes você tem um tema que você gostaria de trabalhar, mas devido ao grande número de pessoas que gostariam desse mesmo tema, não é possível. Mas ainda assim, depois de um levantamento de de temas interessantes, é muito pouco provável que você vá conseguir ler todos e só tenha interesse em um. Então, mesmo que você se interesse em 3 temas e você não fique com um deles, eu tenho certeza que uma das outras 2 escolhas, por exemplo, seriam satisfatórias. Seriam coisas que motivariam. Isso é interessante porque eu conheço muita gente da área de TI que tem interesse em pesquisar uma série de coisas e não consegue pesquisar, e a reclamação principal é tempo. Então, é muito interessante a proposta de trabalhar com o abre aspas, o nosso tempo de aula, vamos dizer assim, o nosso tempo que a gente já tem designado para isso, para fazer alguma coisa que realmente seja interessante para nós. A respeito de artigos científicos, a gente teve um bom estudo aí a respeito de artigos científicos. Para mim foi uma parte muito significativa. Nós vimos como funciona a avaliação de trabalhos em eventos científicos. Nós tivemos uma discussão aí presencial a respeito de dissertação e tese, também mediada pelo computador, né? A respeito de dissertação e tese. Fizemos bastante garimpagem de artigo. Eu acho que isso é alguma coisa que é essencial do início ao fim do mestrado e depois do final do mestrado também para o resto da vida. Eu acredito que essa parte do entendimento de como é que funciona o ambiente científico foi muito gratificante. Eu pessoalmente me aproveitei muito dessa experiência. E por último, nós fizemos aqui a reflexão e o relato das atividades, que foi uma listagem completa de todas as atividades que nós fizemos ao longo do curso, ao longo dessa disciplina, no período 2 de 2014. E eu inclusive gerei uma postagem no blog, no meu blog que eu tenho de relato de aprendizagem, no meu portfólio de aprendizagem, que eu considerei muito significativo a respeito de rever o curso em uma manhã. Eu inclusive queria aproveitar que essa é uma dinâmica que eu não escrevi aqui de forma explícita, até porque ela foi trabalhada em todas as 3 disciplinas, mas eu gostei muito da experiência de trabalhar com o portfólio de aprendizagem. Eu acho que é importante que o estudante tenha acesso a um ambiente onde ele possa expressar o que ele aprendeu. É muito significativo você ter um determinado conteúdo sendo expresso, sendo passado, vamos dizer assim, de forma definida, mas que você recebeu esse conteúdo e começou a pensar em uma outra coisa, e aí você começou a fazer associações com outras coisas que você já conhecia, e depois você vai perceber que você está aprendendo algo que nem era proposto na ideia inicial do tema que você estava estudando, né? Um ambiente onde eu pudesse escrever isso aí, expor isso aí, até me organizou como uma forma mesmo de rever meu material, de eu repensar no meu material, de eu também me preocupar com uma questão estética de como apresentar esse material. E eu tenho certeza que isso aí daqui 1, daqui 2, daqui 3, daqui 5 anos, daqui 10 anos, se eu tiver interesse de voltar nesse blog e consultar, eu tenho postagens ali com títulos, com nomes significativos, que eu só vou dar um clique ali e vou ter acesso a um resumo desse assunto, que com certeza vai me colocar ao par disso aí, como se eu tivesse nesse momento aqui, que foi o meu aprendizado, vamos dizer assim, local, né, no momento. Então eu acredito que foi uma outra experiência muito produtiva. Eu inclusive, deixa eu voltar aqui o slide, eu inclusive me empenhei bastante nesse blog. Eu tenho aproximadamente 50 postagens aí ao longo do período, utilizando as 3 disciplinas que eu fiz esse semestre, né, que foi SPIAE, Jogos Digitais e Dinâmicas Colaborativas. E independentemente disso, eu também criei uma outra tag para informática na educação, referente a outras coisas, curiosidades, questionamentos. Eu inclusive fui num simpósio de educação aqui da Grande Vitória. Então eu gostaria de convidar a todos, se pudessem aparecer e ver isso aí. Eu acho que seria uma experiência muito legal. Inclusive, se puderem comentar alguma coisa, eu também vou agradecer, vou aprender bastante. E por último, a respeito de jogos e aprendizagem, na verdade, esse carinha aqui, ele tem muito a ver com a disciplina de JDA, mas de qualquer forma foi uma forma de trabalhar
com jogos dentro de SPAE também, e eu achei muito interessante porque a dinâmica de criação do jogo foi muito interessante. Eu trabalhei com um grupo que estava inteiro no Lied, nós éramos 5 pessoas, e a dinâmica de decisão foi muito interessante. A gente começou a conversar, a gente levantou, balançou os braços e se empolgou, começou a criar ideia, discutir. Então, assim, para mim eu acho que foi muito benéfico, eu gostei bastante, foi uma dinâmica que me atraiu bastante. Eu acho que jogos têm um grande potencial para ser tanto um mediador de conhecimento de forma explícita, quanto um mediador de conhecimento de forma implícita. Então eu acredito que isso aí é um bom resumo de algumas das dinâmicas, algumas das experiências que eu tive ao longo dessa disciplina, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigado a todos, qualquer coisa eu fico à disposição se vocês precisarem tirar alguma dúvida ou se quiserem fazer algum comentário. E é isso aí, um bom dia a todos. Obrigado.